Capítulo 2 Barnabás. Os três então ficaram sentados relativamente em silêncio no salão do albergue, bebendo cerveja numa pequena mesa. Cá no meio, à direita e à esquerda, os ajudantes. Além desta, só uma mesa estava ocupada por camponeses, de maneira semelhante à noite anterior. Com vocês não é fácil, disse K, comparando os seus rostos, como já o tinha feito várias vezes. Como é que posso distinguir um do outro? Vocês são diferentes apenas no nome. No mais, são parecidos como... Estacou e depois prosseguiu involuntariamente. No mais, vocês são parecidos como cobras. Eles sorriram. Outras pessoas nos distinguem bem, disseram como justificativa. Acredito, disse K. Eu mesmo fui testemunha disso, mas só posso ver com os meus olhos, e com eles não consigo distinguir um do outro. Por isso, vou tratá-los como sendo um único homem e chamar os dois de Arthur. Não é assim que um de vocês se chama? Você, por acaso? Perguntou K a um deles. Não, disse este. Eu me chamo Jeremias. Bem, dá no mesmo, disse K. Vou chamar a ambos de Arthur. Se eu mandar Arthur para alguma parte, vão os dois. Se eu der uma tarefa a Arthur, vocês dois a fazem. Para mim, isso tem a grande desvantagem de que não posso usá-los para trabalhos isolados. Mas tem também a vantagem de que os dois assumem juntos a responsabilidade de tudo aquilo de que eu os incumbir. Para mim, é indiferente de que modo vocês dividem entre si o trabalho. A única coisa que não podem é se desculpar um por causa do outro. Para mim, vocês são um único homem. Eles refletiram e disseram: isso seria bem desagradável para nós. Como poderia deixar de ser? Atalhou K. Naturalmente que deve ser desagradável, mas é assim que vai ficar. Já por algum tempo, K estava vendo um dos camponeses esgueirar-se em volta da mesa. Finalmente ele se decidiu, aproximou-se de um dos ajudantes e quis cochichar-lhe alguma coisa. Desculpe-me, disse K, batendo com a mão na mesa e se levantando. Estes são meus ajudantes, e estamos agora discutindo algumas questões. Ninguém tem o direito de nos interromper. Perdão, disse o camponês receoso, enquanto voltava de costas à mesa dos seus companheiros. Esta é uma coisa que vocês precisam levar em conta acima de tudo, disse K, sentando-se outra vez. Vocês não podem falar com ninguém sem a minha permissão. Eu sou um estranho aqui. E se vocês são os meus antigos ajudantes, então são estranhos também. Por isso, nós três, estranhos, temos de permanecer unidos. Estendam-me suas mãos. Eles a estenderam com demasiada presteza. Podem baixar as patas, disse, mas minha ordem continua valendo. Agora vou dormir e aconselho-os a fazer o mesmo. Hoje nós perdemos um dia de trabalho. Amanhã temos de começar muito cedo. Vocês precisam arrumar um trenó para a ida ao castelo e estar prontos com ele às 6 horas aqui em frente da casa. Está bem, disse um deles, mas o outro interveio. Você diz está bem, mas sabe que não é possível. Quietos, disse K. Vocês já estão querendo se distinguir um do outro. Mas aí também o primeiro disse. Ele tem razão, é impossível. Sem permissão, nenhum estranho pode ir ao castelo. Onde é preciso pedir permissão? Não sei, talvez com o administrador do castelo. Então vamos fazer o pedido por telefone. Telefonem já para o administrador, os dois. Eles correram para o aparelho e pediram a ligação. Como os dois se empurravam, vistos de fora eram obedientes de uma maneira ridícula. E perguntaram se K podia ir com eles amanhã ao castelo. O não da resposta K ouviu da sua mesa, mas a resposta era ainda mais detalhada. Ela dizia, nem amanhã, nem em qualquer outra ocasião.
Vou telefonar pessoalmente, disse K levantando-se. Visto que até então K e seus ajudantes, à exceção do incidente com um dos camponeses, tinham sido pouco notados, a última fala de K despertou a atenção geral. Todos se ergueram ao mesmo tempo que K, e embora o dono do albergue tentasse fazê-los retroceder, eles se agrupavam junto ao telefone, formando em torno de K um estreito semicírculo. Prevalecia entre eles a opinião de que K não receberia resposta alguma. Teve de pedir-lhes que fizessem silêncio. Não estava pedindo para ouvir suas opiniões. Do fone de ouvido saiu um zumbido que K nunca antes tinha escutado ao telefonar. Era como se fosse o zumbido de inúmeras vozes infantis, mas não era também um zumbido, e sim o canto de vozes distantes, extremamente distantes. Como se desse zumbido se formasse, de um modo completamente impossível, uma única voz, alta e forte, que batesse no ouvido de tal modo que exigisse entrar mais fundo do que apenas no pobre ouvido. K escutou sem falar ao fone. Tinha colocado o braço esquerdo no anteparo do telefone e foi assim que ficou ouvindo. Ele não sabia por quanto tempo estivera escutando, até que o dono do albergue puxou-o pelo casaco. Tinha chegado um mensageiro para ele. Fora daqui! Gritou descontrolado, talvez dentro do fone, pois alguém então entrou na linha. Desenrolou-se a seguinte conversa. Aqui é Oswald. Quem está falando? Bradou uma voz severa e altiva, com um pequeno erro de pronúncia, que pareceu a K como de alguém que tentasse compensá-lo com um acréscimo suplementar de severidade. K hesitou em dizer seu nome. Diante do telefone, ele estava desarmado. O outro podia vituperá-lo, podia depor o fone de ouvido, e com isso K teria obstruído um canal que talvez não fosse sem importância. A hesitação de K deixava o homem impaciente. Quem está falando? Repetiu ele, acrescentando. Gostaria muito que não telefonassem tanto daí. Faz apenas um instante fizeram um chamado. K ignorou a observação e anunciou com uma decisão repentina. Aqui é o ajudante do senhor agrimensor. Que ajudante? Que senhor? Que agrimensor? Ocorreu a K a conversa telefônica do dia anterior. Pergunte a Fritz, disse laconicamente. Para seu próprio espanto, isso ajudou. Mas, mais ainda que o fato de ter ajudado, espantou-o a coordenação do serviço lá em cima. A resposta foi: já sei, o eterno agrimensor. Sim, sim. O que mais? Que ajudante? Joseph, disse K. Perturbava-o um pouco o murmúrio dos camponeses às suas costas. Evidentemente não concordavam com o fato de ele não ter se anunciado corretamente. Mas K não tinha tempo para se ocupar dos camponeses. Aquela conversa exigia muito dele. Joseph? Perguntaram de volta. Os ajudantes se chamam... Uma pequena pausa. Obviamente, perguntava os nomes a alguém mais. Arthur e Jeremias. Esses são os novos ajudantes, disse K. Não, são os antigos. São os novos, mas eu sou o antigo, que hoje se juntou ao senhor agrimensor. Não! Gritou então a voz. Quem sou eu então? Perguntou K, calmo como até aquele momento. Depois de uma pausa, a mesma voz disse com o mesmo erro de pronúncia, embora parecesse outra, mais profunda e mais digna de atenção. Você é o antigo ajudante. Concentrado no tom da voz, K quase não ouviu a pergunta. O que você quer? De preferência, ele já teria posto o fone no gancho. Não esperava nada mais daquela conversa. Foi forçado que ainda perguntou rapidamente. Quando meu chefe pode ir ao castelo? Nunca, foi a resposta.
Está bem, disse K, e pendurou o fone no gancho. Atrás dele, os camponeses já haviam avançado para bem perto. Os ajudantes estavam ocupados em afastá-los por causa dos frequentes olhares de viés para ele. Mas parecia ser apenas uma comédia. Os camponeses, satisfeitos com o resultado da conversa ao telefone, estavam retrocedendo lentamente. O grupo foi então apartado por trás com as passadas rápidas de um homem que se inclinou diante de K e entregou-lhe uma carta. K conservou a carta na mão enquanto fitava o homem, que naquele momento lhe parecia mais importante. Havia uma grande semelhança entre ele e os ajudantes. Era tão esbelto quanto eles, estava igualmente vestido com trajes justos, era flexível e desembaraçado como eles, mas apesar disso, totalmente diferente. K o teria preferido muito mais como ajudante. Ele lembrava um pouco a mulher com o bebê ao colo que tinha visto na casa do mestre de curtume. Sua roupa era quase branca, certamente não era de seda. Era um traje de inverno como todos os outros, mas tinha a delicadeza e a solenidade de uma roupa de seda. Seu rosto era claro e aberto, os olhos extremamente grandes. O sorriso tinha alguma coisa incomumente encorajadora. Ele passava a mão pelo rosto como se quisesse afugentar esse sorriso, mas não o conseguia. — Quem é você? Perguntou K. — Meu nome é Barnabás, respondeu. Sou mensageiro. Quando ele falava, os lábios se abriam de uma maneira viril e, no entanto, suave. — Você gosta daqui? Perguntou K e apontou os camponeses, pelos quais ele ainda não havia perdido o interesse. Os crânios pareciam ter sido achatados em cima e os traços da face formados na dor da pancada. E que, com seus rostos literalmente torturados, os lábios protuberantes e as bocas abertas, olhavam, mas de novo pareciam não estar olhando, pois muitas vezes esse olhar se desviava e, antes de voltar, ficava preso num objeto qualquer. K aí indicou também os ajudantes, que se mantinham abraçados, inclinando-se de faces coladas e sorrindo. Não se sabia se por humildade ou zombaria. Apontou para todos eles, como se apresentasse uma comitiva que lhe tivesse sido imposta por circunstâncias especiais, esperando que Barnabás, havia nisso familiaridade e era o que importava a K, que Barnabás distinguisse com sensatez entre ele e os outros. Mas Barnabás, evidentemente, em toda a inocência, isso era reconhecível, não levou a questão em conta, deixando-a passar como um criado bem treinado deixa passar uma palavra que o senhor só na aparência dirige a ele, e olhou em volta, atento apenas ao espírito da questão. Com acenos de mão, cumprimentou conhecidos entre os camponeses, trocando 2 palavras com os ajudantes. Tudo isso de um modo livre e independente, sem se misturar com eles. K voltou-se, repelido, mas não envergonhado, para a carta que estava em sua mão e abriu-a. Seu teor era o seguinte: Prezado senhor, como sabe, o senhor foi admitido nos serviços administrativos do conde. Seu superior imediato é o prefeito da aldeia, que lhe comunicará todos os detalhes sobre o trabalho e as condições de pagamento, e a quem o senhor também prestará contas. Mas, não obstante isso, eu também não o perderei de vista. Barnabás, o portador desta carta, perguntará de tempos em tempos pelo senhor, para ficar sabendo dos seus desejos e comunicá-los a mim. O senhor me encontrará, sempre que possível, pronto a ser-lhe solícito. Interessa-me ter trabalhadores satisfeitos. A assinatura não era legível, mas sob ela estava impresso: chefe da repartição X. Espere, disse K a Barnabás, que já se inclinava. Chamou em seguida o dono do albergue, pedindo que ele lhe mostrasse seu quarto. Queria ficar algum tempo sozinho com a carta. Lembrou-se então de que, apesar de toda a simpatia que tinha por Barnabás, ele não era senão um mensageiro e mandou que lhe dessem uma cerveja. Observou como iria aceitá-la.
Ele aceitou-a com evidente satisfação e começou imediatamente a beber. Depois, K foi com o dono do albergue. Naquela casa minúscula, não tinham conseguido arranjar mais que uma pequena mansarda para K, e até mesmo isso havia esbarrado em dificuldades, pois tiveram de alojar em outra parte 2 criadas que até então dormiam ali. Na verdade, não tinham feito nada, a não ser pôr as criadas para fora. De resto, o quarto permanecia no mesmo estado da noite anterior. Nenhum lençol na única cama, apenas alguns travesseiros e um cobertor de cavalo. Na parede, imagens de santos e fotografias de soldados. Nem mesmo o ambiente tinha sido arejado. Obviamente, haviam esperado que o novo hóspede não ficasse muito tempo e não tinham feito nada para retê-lo. Mas K estava de acordo com tudo, enrolou-se no cobertor, sentou-se à mesa e, à luz de uma vela, começou a ler outra vez a carta. Ela não era uniforme. Havia trechos em que falava dele como de um homem livre, cuja vontade própria se reconhece. Assim era o cabeçalho, assim a passagem que dizia respeito aos seus desejos. Mas havia também trechos em que ele era tratado aberta ou veladamente como um pequeno trabalhador que mal se discernia do lugar onde estava o chefe, a chefia tinha de se esforçar para não perdê-lo de vista, seu superior era apenas o prefeito da aldeia, a quem ele precisava prestar contas, seu único colega talvez fosse o policial da aldeia. Eram contradições indubitáveis, tão visíveis que tinham de ser intencionais. A ideia amalucada, diante de uma tal autoridade de que aqui tinha intervindo a indecisão, mal passou pela cabeça de K. Em vez disso, ele viu ali uma escolha que lhe era oferecida abertamente. Deixavam que fizesse o que queria das determinações da carta. Se queria ser somente um trabalhador da aldeia, com uma ligação de qualquer forma distinta, embora só aparente, com o castelo, ou então um trabalhador aparente da aldeia que, na realidade, admitia que toda a sua relação de trabalho fosse definida pelas notícias trazidas por Barnabás. K não hesitou. Não teria hesitado mesmo sem as experiências que já havia feito. Só como trabalhador da aldeia, o mais distante possível dos senhores do castelo, ele era capaz de conseguir alguma coisa lá. Esses habitantes da aldeia, que ainda eram tão desconfiados em relação a ele, começariam a falar, uma vez que, apesar de não ser amigo de nenhum, havia se tornado seu concidadão, e sendo assim, não se distinguia de Gestacker ou de Leisman, por exemplo. Tudo dependia de que isso acontecesse muito rápido. Então, iam abrir-se de um só golpe, sem dúvida, todos os caminhos que, apenas na dependência dos senhores lá em cima ou do seu favor, teriam permanecido não só fechados para sempre, mas também invisíveis. Certamente havia um perigo e ele estava bem acentuado na carta, apresentado com uma certa alegria como se fosse inelutável. Era o fato de ser um trabalhador. Serviço, superior, trabalho, condições de pagamento, prestação de contas, trabalhador. Disso a carta fervilhava, e mesmo que não os tivesse dito outra coisa mais pessoal, ela era afirmada daquele ponto de vista. Se K queria ser trabalhador, podia fazê-lo, mas tão somente com a mais completa seriedade, sem qualquer outra perspectiva. K sabia que não se ameaçava com uma coerção real. Essa ele não temia e aqui muito menos. Mas a força do ambiente desencorajador, o hábito das decepções, a força das influências imperceptíveis de cada instante, tudo isso ele de qualquer modo temia. Porém, com esse perigo, era preciso ousar lutar. A carta também não silenciava que, se as coisas chegassem às vias de fato, K tivera a temeridade de começar. Isso era dito com finura, e só uma consciência intranquila e não culpada, podia notá-lo. Eram as palavras, entre aspas, como o senhor sabe, relativas à sua admissão no serviço. K havia se anunciado e desde então sabia, como expressava a carta, que fora admitido. Tirou um quadro da parede e pendurou a carta no prego. Ele iria morar naquele quarto
e a carta deveria ficar pendurada ali. Depois desceu até a sala. Barnabás estava sentado a uma mesinha com os ajudantes. Ah, aí está você, disse K sem motivo, só porque estava contente por ver Barnabás. Este saltou logo em pé. Mal K havia entrado, os camponeses se ergueram para se aproximar dele. Já tinha se tornado um costume eles andarem sempre atrás. O que vocês sempre estão querendo de mim? Bradou K. Eles não levaram a mal e voltaram devagar para os seus lugares. Ao se afastar, um deles disse ao acaso, com um sorriso impenetrável que alguns outros assumiram: sempre se ouve alguma novidade, e lambeu os lábios como se a novidade fosse alguma coisa para comer. K não disse nada conciliador. Era bom que eles mantivessem um pouco de respeito diante dele, mas assim que se viu sentado com Barnabás, sentiu na nuca o hálito de um camponês. Como ele dizia, tinha vindo apanhar o saleiro. Mas K bateu o pé no chão com raiva, e aí o camponês correu de volta sem o saleiro. Era realmente fácil incomodar K. Só se precisava, por exemplo, assolar os camponeses contra ele. Seu interesse obstinado parecia-lhe pior do que a reserva dos outros. Além do que também era reserva, pois se K tivesse se sentado à sua mesa, eles certamente não teriam permanecido sentados lá. Só a presença de Barnabás o impedia de fazer barulho. Mas se ele se voltava ameaçador para eles, eles também estavam voltados para K. Como, porém, ele os via sentados ali, cada qual no seu lugar, sem falar um com o outro, sem nenhuma relação visível entre si, só ligados um com o outro pelo fato de estarem olhando para ele. Parecia-lhe que não era maldade o que os faria persegui-lo. Talvez quisessem de fato alguma coisa determinada e só não pudessem dizê-lo. E se não fosse isso, então talvez fosse apenas puerilidade. Puerilidade que aqui parece estar em casa. Mas não era infantil o dono do albergue que, segurando com as duas mãos um copo de cerveja que devia levar a algum freguês, estacou, olhou para cá e ignorou um chamado da dona do albergue que havia se reclinado no parapeito da cozinha. Mais calmo, K virou-se para Barnabás. Teria gostado de afastar os ajudantes, mas não achou um pretexto. Aliás, eles ainda olhavam quietos para sua cerveja. Lê a carta, começou K. Você conhece o conteúdo? Não, disse Barnabás. Seu olhar parecia dizer mais do que suas palavras. Talvez aqui K estivesse enganado por bem, como estivera por mal com os camponeses, mas o bem-estar da sua presença se mantinha. Falam também de você na carta. Você deve de vez em quando passar informações entre mim e o chefe da administração. Por isso pensei que você conhecesse o conteúdo. Eu só recebi a incumbência de entregar a carta, disse Barnabás, e de esperar até que ela fosse lida e levar de volta, se isso lhe parecesse necessário, uma resposta oral ou escrita. Muito bem, disse K. Não é necessário nada escrito. Diga ao senhor chefe. Como ele se chama? Não pude ler a assinatura. Clã, disse Barnabás. Apresento então ao Sr. Clã os meus agradecimentos tanto pela acolhida como também por sua especial gentileza, que sei valorizar como alguém que ainda não se afirmou aqui. Vou comportar-me inteiramente de acordo com as suas intenções. Hoje também não tenho nenhum desejo em particular. Barnabás, que havia prestado toda a atenção, pediu para repetir diante de K a mensagem. K o permitiu. Barnabás repetiu tudo literalmente. Depois levantou-se para se despedir. Durante o tempo inteiro, K tinha examinado seu rosto. Agora ele o fazia pela última vez. Barnabás tinha mais ou menos o tamanho de K. Seu olhar, no entanto, parecia baixar até K. Embora isso acontecesse de forma quase humilde, era impossível que esse homem causasse embaraço a alguém. Sem dúvida, ele era só um mensageiro. Não tinha conhecimento do conteúdo das cartas que devia entregar, mas seu olhar, seu sorriso, seu andar pareciam também uma mensagem, mesmo que não soubesse nada acerca dela. E K estendeu-lhe a mão, o que claramente o surpreendeu, pois ele tinha pretendido apenas se inclinar.
Logo que Barnabás se foi, diante da abertura da porta, ele ainda havia reclinado um pouco o ombro ao encontro dela, com um sorriso que não se dirigia mais a ninguém em particular, abrangendo toda a sala. Cá disse aos ajudantes: Vou apanhar no quarto minhas anotações. Depois conversaremos sobre o próximo trabalho. Eles queriam ir junto. Fiquem aqui, disse Cá. Cá precisou repetir a ordem com mais severidade. Barnabás já não estava mais no corredor, mas tinha com certeza ido embora naquele instante. No entanto, mesmo diante da casa, caía a neve outra vez. Cá não o viu. Bradou: Barnabás? Nenhuma resposta. Será que ele ainda estava na casa? Parecia não haver outra possibilidade. Apesar disso, Cá gritou com toda a força o nome, e o nome ressoou pela noite. Da distância, chegou uma fraca resposta. Portanto, Barnabás já estava àquela distância. Cá chamou-o de volta e, ao mesmo tempo, foi ao seu encontro. No lugar em que eles se encontraram, não podiam mais ser vistos do albergue. Barnabás, disse Cá, sem poder controlar um estremecimento da voz. Eu ainda queria dizer-lhe uma coisa. Notei agora como está mal estabelecido o fato de que dependo única e exclusivamente da sua vinda eventual, para o caso de eu precisar de alguma coisa do castelo. Se neste momento eu não o tivesse alcançado casualmente, como você voa, pensei que ainda estivesse no albergue. Quem sabe quanto tempo eu teria de esperar pela sua próxima aparição? É possível, disse Barnabás, pedir ao chefe da administração que eu sempre venha em tempos marcados por você. Isso também não seria suficiente, disse Cá. Talvez eu não queira dizer absolutamente nada durante um ano todo, mas tenha algo inadiável para comunicar um quarto de hora depois da sua partida. Devo então anunciar ao chefe, disse Barnabás, que entre ele e você deve ser estabelecida outra ligação que não seja a minha? Não, disse Cá. Absolutamente não. Só menciono isso de passagem. Desta vez, ainda tive a sorte de alcançá-lo. Vamos voltar ao albergue, disse Barnabás, para que possa me dar lá a nova instrução? Ele já havia dado um passo a mais em direção ao albergue. Barnabás, disse Cá, não é necessário. Vou andar com você um pequeno trecho do caminho. Por que não quer ir ao albergue? Perguntou Barnabás. As pessoas lá me importunam, disse Cá. Você mesmo viu a intromissão dos camponeses. Podemos ir ao seu quarto? Disse Barnabás. É o quarto das criadas, disse Cá. Sujo e abafado. Para não ter de ficar lá, eu queria andar um pouco com você. Você só precisa, acrescentou para superar sua hesitação, deixar que eu enganche meu braço no seu, pois você anda com mais segurança. E Cá pendurou-se no braço de Barnabás. Estava completamente escuro. Cá não via seu rosto, ele só distinguia sua figura sem nitidez. O braço ele já havia tentado apalpar um pouco antes. Barnabás cedeu. Ambos se distanciaram da estalagem. Cá sentia sem dúvida que, apesar do maior esforço, não conseguia manter o mesmo passo de Barnabás, que ele tolhia sua liberdade de movimento e que, em circunstâncias normais, tudo deveria dar errado já nesses aspectos secundários, quanto mais em travessas como aquela em que, à tarde, tinha afundado na neve e da qual só poderia sair arrastado por Barnabás. Mas agora ele conservava longe de si essas preocupações. O fato de Barnabás ficar em silêncio também o consolava. Se andassem sem falar nada, até para Barnabás, um mero ato de continuarem caminhando podia ser o objetivo de estarem juntos. Eles andavam, mas Cá não sabia para onde. Não era capaz de reconhecer nada, nem mesmo sabia se já tinham passado pela igreja. Por causa do esforço que o simples andar lhe causava, acontecia não estar em condições de controlar seus pensamentos. Em lugar de permanecerem fixados no objetivo, eles se confundiam.
A imagem do lar emergia continuamente e as lembranças dele o preenchiam. Também lá erguia-se na praça principal uma igreja, cercada em parte por um velho cemitério e este por um muro alto. Só alguns poucos meninos tinham escalado aquele muro. Ká também não o havia conseguido. Não era curiosidade o que os movia. O cemitério não tinha mais nenhum segredo para eles. Já haviam entrado várias vezes pela pequena porta gradeada. O que queriam era somente conquistar o muro alto e liso. Uma tarde, a praça quieta e vazia estava inundada de luz. Quando Ká a vira assim, antes ou depois? Ele o conseguiu de uma maneira surpreendentemente fácil. Num lugar onde já fora vencido com frequência, ele escalou o muro na primeira tentativa, com uma pequena bandeira entre os dentes. O cascalho ainda rolava debaixo dele quando já estava em cima. Fincou a bandeira, o vento esticou o tecido, ele olhou para baixo e à sua volta, pelo alto dos ombros, em direção à cruz que afundava na terra. Ninguém agora era maior do que ele ali. Por acaso, então, passou o professor. Forçou-o a descer com um olhar irado. Na descida, Ká feriu o joelho. Só chegou em casa com esforço, mas ele tinha estado com certeza em cima do muro. O sentimento dessa vitória parecia-lhe na época o suporte para uma longa vida. O que não fora completamente tolo, pois agora, tantos anos depois, vinha ajudá-lo na noite de neve no braço de Barnabás. Segurou-se mais firme. Barnabás quase o arrastava. O silêncio não foi interrompido. Do caminho, Ká sabia apenas que, a julgar pelo estado da rua, ainda não tinham entrado em nenhuma travessa. Jurou não se deixar deter por nenhuma dificuldade do caminho, ou pela preocupação com a volta, na continuação da caminhada. Afinal, para poder ser arrastado em frente, suas energias sem dúvida bastariam, pois o caminho podia não ter fim. Durante o dia, o castelo se apresentava diante dele como um alvo fácil, e o mensageiro certamente conhecia a rota mais curta. Foi então que Barnabás parou. Onde eles estavam? Era ali o fim do caminho? Será que Barnabás ia se despedir? Ele não o conseguiria. Ká agarrou firme o braço de Barnabás a tal ponto que ele próprio sentiu dor. Ou será que o impossível tinha acontecido e eles já estavam no castelo ou diante dos seus portões? Mas, até onde sabia, eles não tinham subido. Ou será que Barnabás o levava por um caminho que ascendia de modo tão imperceptível? Onde estamos? Perguntou Ká em voz baixa, mais a si mesmo do que para ele. Em casa, disse Barnabás, igualmente baixo. Em casa? Agora tenha cuidado, senhor, para não escorregar. Aqui é uma descida. Descida? São alguns passos apenas, acrescentou, já batendo a uma porta. Uma jovem abriu. Eles estavam na soleira de uma grande peça quase às escuras, pois só uma minúscula lâmpada a óleo pendia sobre uma mesa à esquerda no fundo. Quem está com você, Barnabás? Perguntou a moça. O agrimensor, disse ele. O agrimensor? Repetiu a jovem mais alto em direção à mesa. Nesse momento, levantaram-se lá duas pessoas velhas, um homem e uma mulher, e além deles, mais uma moça. Cumprimentaram Ká. Barnabás apresentou-lhe todos. Eram seus pais e suas irmãs, Olga e Amália. Mas mal as tinha visto, tiraram-lhe o casaco molhado para secá-lo junto ao aquecedor, e Ká não se opôs. Ou seja, não eram os dois que estavam em casa, só Barnabás. Mas por que estavam ali? Ká puxou Barnabás de lado e disse: Por que você veio para casa? Ou será que você mora dentro dos limites do castelo? Nos limites do castelo? Repetiu Barnabás como se não estivesse entendendo Ká. Barnabás, disse Ká, você queria sair do albergue para ir ao castelo. Não, senhor, disse Barnabás. Eu queria vir para casa. Só vou cedo para o castelo. Nunca durmo lá. Entendo, disse Ká. Você não queria ir para o castelo, só queria vir para cá.
O sorriso de Barnabás parecia-lhe mais fraco, ele próprio menos vistoso. Por que não me disse isso? O senhor não me perguntou, disse Barnabás. Queria apenas me dar mais uma instrução, mas não no albergue, nem no seu quarto. Então eu pensei que poderia fazer isso sem ser perturbado aqui na casa dos meus pais. Todos eles se afastam imediatamente se o senhor mandar. Se o senhor preferisse ficar conosco, poderia passar a noite aqui. Não agi corretamente? K não era capaz de responder. Tinha sido então um mal-entendido comum e mesquinho, e K havia se rendido completamente a ele. Tinha deixado de se encantar pela justa jaqueta de Barnabás, que brilhava como seda e que agora ele desabotoava, e sob a qual aparecia uma camisa de tecido grosseiro, cinzenta de suja, toda costurada, sobre o peito forte e anguloso de um criado. E tudo em torno não só correspondia a isso, mas até o superava. O velho pai, que sofria de gota e avançava mais com a ajuda das mãos tateantes do que das pernas enrijecidas que se deslocavam lentas, a mãe, com as mãos enlaçadas sobre o peito, que por causa de sua corpulência só podia dar os mínimos passos, ambos, pai e mãe, desde que K havia entrado, caminhavam do seu canto em direção a ele e ainda não o tinham alcançado. As irmãs, muito loiras e parecidas tanto uma como a outra com Barnabás, embora seus traços fossem mais duros do que os deste, moças grandes e fortes, cercavam o recém-chegado e esperavam de K alguma palavra de saudação. Mas ele não conseguia dizer nada. Havia acreditado que ali na aldeia qualquer um tinha importância para ele, e assim o era, só que justamente essas pessoas não o preocupavam nem um pouco. Se estivesse em condições de dominar sozinho o caminho para a estalagem, teria ido logo embora. A possibilidade de ir cedo com Barnabás ao castelo não o atraía de forma alguma. Ele tinha querido penetrar no castelo agora à noite, sem ser notado, guiado por Barnabás. Mas por aquele Barnabás que até então lhe havia surgido, um homem que estava mais próximo dele do que todos os que vira até então, e sobre o qual, ao mesmo tempo, acreditara que, muito acima do seu plano visível, estava estreitamente ligado ao castelo. Mas com o filho desta família, a qual ele pertencia completamente e com o qual já estivera sentado à mesa com um homem que, significativamente, nem mesmo podia dormir no castelo, ir ao castelo à luz do dia de braços com esse homem era impossível. Era uma tentativa ridiculamente sem esperança. K sentou-se sobre um banco de janela, decidido a passar a noite ali e a não exigir mais nenhum trabalho da família. As pessoas da aldeia, que o repeliam ou tinham medo dele, pareciam-lhe menos perigosas, pois no fundo rejeitavam apenas em nome dele próprio. Ajudavam-no a manter coesas suas forças. Mas essas pessoas, que pareciam auxiliá-lo e que, em vez de o levarem ao castelo, o conduziam para sua família graças a uma pequena mascarada, desviando-o, quisessem ou não, essas pessoas estavam trabalhando para a destruição das suas energias. Não levou absolutamente em conta um chamado vindo da mesa da família convidando-o. Com a cabeça baixa, permaneceu no seu banco. Então Olga, a mais suave das irmãs, levantou-se. Ela também mostrava um traço de embaraço juvenil. Aproximou-se de K e pediu-lhe que fosse à mesa. Havia ali à disposição pão e presunto. Ela ainda ia buscar cerveja. De onde? Perguntou K. Do albergue, disse ela. K ouviu essa notícia com muito gosto. Pediu-lhe que não fosse buscar cerveja, mas o acompanhasse até o albergue. Trabalhos importantes ainda o esperavam lá. Mas verificou-se, então, que ela não queria ir tão longe, não queria ir até a estalagem dele, mas a uma outra, muito mais próxima, a hospedaria dos senhores. Apesar disso, K pediu permissão para acompanhá-la. Talvez, pensou, encontrasse lá um lugar para dormir. Como quer que fosse, ele o teria preferido a melhor cama ali naquela casa. Olga não respondeu logo. Voltou o olhar para a mesa. O irmão havia se levantado, meneou prontamente a cabeça e disse: Se é isso que o senhor deseja.
Essa aprovação quase teria levado K a retirar seu pedido. Barnabás só podia concordar com coisas sem valor. Mas quando depois se discutiu se iriam admitir K na hospedaria e todos duvidaram disso, ele ainda insistiu com urgência para ir junto com Olga, mas sem se dar ao trabalho de inventar um motivo inteligível para o seu pedido. Essa família tinha de aceitá-lo como ele era. De certo modo, não tinha nenhum sentimento de vergonha diante dela. A única coisa que o confundia um pouco era a Amália, com o seu olhar sério, direto, imperturbável, talvez também algo embotado. Na curta caminhada até a hospedaria, K havia se enganchado em Olga, sendo quase arrastado como antes pelo irmão, o que não podia evitar. Ficou sabendo que essa hospedaria se destinava, na verdade, apenas aos senhores do castelo que, quando tinham alguma coisa para fazer na aldeia, comiam e às vezes até pernoitavam ali. Olga dirigia-se a K em voz baixa, como se fosse com familiaridade. Era agradável andar com ela quase tanto como com o irmão. K defendia-se contra esse bem-estar, mas ele persistia. A hospedaria era exteriormente muito parecida com o albergue em que K estava hospedado. Na aldeia não havia nenhuma grande diferença externa, mas podiam-se notar as pequenas. A escada da frente tinha um corrimão. Sobre a porta estava fixada uma bela lanterna. Quando eles entraram, esvoaçou um tecido sobre suas cabeças. Era uma bandeira com as cores do conde. No corredor, o hospedeiro veio logo ao seu encontro. Fazia claramente uma ronda de inspeção. Com olhos pequenos, perscrutadores ou sonolentos, ele olhou para K ao passar e disse: "O senhor agrimensor só pode ir até o balcão." "Sem dúvida," disse Olga, que prontamente assumiu a causa de K. "Ele está apenas me acompanhando." Mas K livrou-se ingratamente de Olga. Levou o hospedeiro para o lado, enquanto ela esperava pacientemente no fim do corredor. "Eu gostaria de pernoitar aqui," disse K. "Infelizmente, isso é impossível," disse o hospedeiro. "O senhor parece não saber ainda que esta casa se destina exclusivamente aos senhores do castelo." "Pode ser uma prescrição," disse K, "mas certamente é possível me deixar dormir em algum canto." "Gostaria muitíssimo de atendê-lo," disse o hospedeiro, "mas além da severidade da prescrição, sobre a qual o senhor fala como um estrangeiro, também é inviável, porque os senhores são extremamente sensíveis. Estou convencido de que não são capazes, pelo menos sem preparação, de suportar a visão de um estranho. Se eu, portanto, o deixasse pernoitar aqui e por um acaso, e os acasos estão sempre a favor dos senhores, o senhor fosse descoberto, não só eu estaria perdido, como também o senhor. Soa ridículo, mas é a verdade." Aquele senhor alto, solidamente abotoado, que descansava uma mão na parede e a outra nos quadris, as pernas cruzadas, um pouco inclinado para cá, falava familiarmente com ele e mal parecia fazer parte da aldeia, embora seu traje escuro só parecesse solene para um camponês. "Acredito plenamente no senhor," disse K, "e também não subestimo de modo algum o sentido da prescrição, embora tenha me expressado desajeitadamente. Só quero chamar-lhe a atenção para uma coisa. Tenho ligações valiosas no castelo e vou ter outras mais valiosas ainda. Elas o garantem contra qualquer perigo que poderia surgir com o meu pernoite aqui, e são para o senhor uma caução de que estou em condições de agradecer de forma adequada por um pequeno favor." "Eu sei," disse o hospedeiro, repetindo outra vez, "eu sei." Agora K poderia apresentar seu pedido com mais ênfase, mas justamente essa resposta do hospedeiro o distraiu. Por isso ele só perguntou: "Estão pernoitando hoje aqui muitos senhores do castelo?" "Nesse aspecto, hoje é um dia vantajoso," disse o hospedeiro, de certa maneira sedutor. "Só ficou aqui um senhor." K continuava sem poder insistir, embora ainda tivesse esperança de já estar quase aceito. Por isso,
perguntou pelo nome do senhor. Clã, disse o hospedeiro distraidamente, enquanto se voltava para sua mulher, que se aproximava com um rumor de roupas estranhamente usadas e fora de moda, sobrecarregada de retalhos e pregas, mais finas e urbanas. Ela vinha buscar o hospedeiro. O senhor-chefe da administração queria alguma coisa. Mas, antes de ir, o hospedeiro ainda se voltou para cá, como se não fosse mais ele, e sim Cá que tivesse de decidir sobre o pernoite. Cá, porém, não conseguia dizer nada. Sobretudo a circunstância de que exatamente seu superior estava lá o deixava perplexo. Sem que pudesse explicá-lo completamente a si mesmo, não se sentia tão livre diante de Clã como diante do resto do castelo. Ser descoberto por ele não seria para Cá, na verdade, nenhum horror no sentido dado pelo hospedeiro, mas certamente uma inconveniência penosa, algo como se causasse levianamente uma dor a alguém a quem devesse gratidão, embora o oprimisse de maneira pesada ver que nesse escrúpulo já se manifestassem com evidência as consequências temíveis da subordinação, do fato de ser um trabalhador e de que nem mesmo ali, onde elas se mostravam tão nítidas, ele era capaz de as aniquilar. Assim é que ficou ali em pé, mordendo os lábios e não disse nada. Mais uma vez, antes de desaparecer por uma porta, o hospedeiro voltou o olhar para Cá. Este o seguiu com os olhos sem sair do lugar, até que Olga chegou e o levou embora. "O que você queria dele?" perguntou Olga. "Queria passar a noite aqui", disse Cá. "Mas você vai passar a noite conosco", disse Olga admirada. "Sim, sem dúvida", disse Cá, deixando que ela interpretasse como quisesse as suas palavras. Fim do capítulo.